Costuma-se dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais, pois sua extensão é de 8.502.728,269 km². Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dados de 2011 apontaram uma população formada por 196.655.014 habitantes, números superlativos que impressionam as demais nações. Desse total, mais de 30 milhões residem em áreas rurais, número superior ao de habitantes da Austrália. Há 10 anos, a população rural era de quase 32 milhões. Esses dados do IBGE mostram que a população dessas áreas vem decrescendo. Um dos motivos para essa redução é a migração para as áreas urbanas em busca de melhores oportunidades de trabalho. Ainda segundo o IBGE, a miséria absoluta atinge 25% dos brasileiros que vivem nas áreas rurais. O governo considera que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria, famílias que vivem com rendimento mensal de até R$ 70. Se por um lado a condição do morador das áreas rurais é de extrema pobreza, por outro, é da região rural que surgem alguns dos números econômicos mais impressionantes da economia brasileira, responsável por conduzir o país ao status de sexta maior economia do mundo. O Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do mundo, com uma colheita recorde em 2011 de 160 milhões de toneladas de soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, entre outros, o que gerou quase 100 bilhões de dólares, segundo o IBGE. A área plantada do país chega a quase 50 milhões de hectares. Os principais compradores da produção brasileira são Europa, China, Rússia, Estados Unidos e Japão. Estudo desenvolvido pelo Centro de Justiça Global mostra que menos de 1% de habitantes da área rural são donos de 46% das terras rurais. Parte delas são as mesmas que produzem esses números superlativos que movem a gigantesca engrenagem econômica brasileira. A origem dessa grande contradição de realidades remonta aos princípios da colonização brasileira. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a população, que era em torno de 5 milhões de índios, tirava sua subsistência basicamente da terra. Apesar da existência de territórios, não havia proprietários de terras. A natureza, flora, fauna, rios, era vista como um bem comum de uso coletivo entre as tribos. Mas a coroa portuguesa estabeleceu por aqui, em 1530, uma forma de administração que dividia o território em capitanias hereditárias. O donatário que recebesse uma porção de terra da coroa portuguesa, ou seja, uma sesmaria, deveria obrigatoriamente cultivar seu solo sob pena de cancelamento da concessão. Foi o início do sistema de exploração do solo chamado plantation, que consistia em grandes áreas de terras voltadas à monocultura para a exportação, gastando-se o mínimo em mão de obra. Ou seja, abriram-se as portas para o escravismo. As plantações ficavam próximas aos portos a fim de agilizar a embarcação da produção para o exterior. Além disso, foram adotadas as mesmas técnicas de plantio utilizadas na Europa. A Lei de Terras de 1850 estabeleceu que a única forma de adquirir terras seria comprando-as. Ninguém mais poderia simplesmente cercar um terreno de qualquer proporção e simplesmente apropriar-se dele forjando um documento de posse, por exemplo. Conforme a lei, alguém só poderia ser dono de um terreno se tivesse dinheiro para pagar por ele. Se por um lado isso coibiu a ação de grileiros e poceiros, por outro deu início à concentração fundiária, ampliando gradativamente os números que atualmente nos mostram que menos de 1% dos proprietários de terra são donos de quase 50% do total de terras rurais. Pequenos proprietários que não podiam pagar pela sua posse viram-se de repente na ilegalidade. Os conflitos no campo, no entanto, vinham acontecendo muito antes da Lei das Terras. Escravos fugidos das plantações e renegados pela coroa portuguesa, juntamente com alguns índios e poucos brancos empobrecidos, criaram os quilombos, pequenas áreas rurais de refúgio e plantação familiar que ajudavam a pressionar pelo fim do escravismo no Brasil. Após a abolição da escravidão, colonos vindos da Europa trabalhavam muitas vezes num sistema conhecido como colonato, que consistia no arrendamento de terras do fazendeiro para plantio em troca de pagamento em mercadorias ou dinheiro, mas muitos não estavam satisfeitos com esse sistema. A inquietação entre os trabalhadores começava a fomentar movimentos em prol da reforma agrária, ou seja, a desapropriação de latifúndios irregulares e improdutivos destinados a pequenos produtores.
Criadas na metade do século passado, a primeira Liga Campesina surgiu do movimento de trabalhadores rurais de Galileia, em Pernambuco, que se uniram para a arrecadação de bens para educação e saúde, bem como adubos e sementes com a finalidade de produção. No entanto, devido ao conturbado cenário histórico da época, houve temores por parte de grandes fazendeiros que estivesse ocorrendo uma mobilização política nos moldes do socialismo ou comunismo, fato reforçado pela desapropriação de um engenho a favor dos agricultores, constituindo assim um dos primeiros adventos de reforma agrária por meio de pressão de movimentos populares no Brasil. Logo, o movimento se espalharia para outras regiões do país. 20 anos após o governo lançar o Estatuto da Terra, em 1964, Lei 4.504, que previa a reforma agrária, mas que, na prática, gerou e ampliou o latifúndio nas mãos de grandes fazendeiros, acontecia em Cascavel, no Paraná, o primeiro Encontro Nacional dos Sem Terra, reunindo um grupo de 80 trabalhadores rurais que lutavam pela reforma agrária, um marco importante na história do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, fundado em fins dos anos 70. Utilizavam para isso métodos de marchas de ocupação pacífica de fazendas não produtivas. Era uma forma de pressionar o governo a desapropriar áreas ociosas e assentar ali camponeses que verteriam o espaço para a agricultura familiar, criando cooperativas de produção agrícola. Por mais que os movimentos pela reforma agrária adotem um discurso pacífico, nem sempre os conflitos podem ser evitados, seja com fazendeiros, que muitas vezes contratam seguranças particulares para vigiar suas terras, seja com a polícia, chamada para reempossar a terra aos proprietários. Muitas vezes o resultado disso acaba sendo a destruição de áreas produtivas e a prisão ou morte de manifestantes. O governo brasileiro tem um órgão específico para cuidar da reforma agrária, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Criado em julho de 1970, o INCRA tem a responsabilidade de resolver uma questão que já dura mais de 500 anos no Brasil, a divisão igualitária do seu território. Quando a produção agropecuária cresce, ela exige uma maior expansão territorial. Com isso, o avanço sobre vastas áreas de preservação tem colocado em risco espécies de animais, vegetais, bem como os rios. Discutir sobre a questão ambiental é vital para a preservação do meio ambiente, para a produção agropecuária e para 30 milhões de pessoas que residem nas áreas rurais do Brasil.